Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Que o Espírito Santo, Consolador, possa mais uma vez guiar essa mensagem e trazer edificação mútua para os nossos corações. Amém? Queridos, o ano é da consolação e nós estamos meditando. A mesma consolação recebida deve ser oferecida. Lembre-se que na sua frente sempre tem alguém sofrendo. Amém? Bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Por quem? Por Deus. Esse mês, o mês da escola bíblica, onde vamos enfatizar o cristão está se esmerando, para estar na escola bíblica, para aprender de Deus. Nós estamos com o tema: a Bíblia Sagrada é para ensinar e consolar cristãos. Então, de cara, a gente aprende em cima desse tema, que a Bíblia consola todo mundo, irmão? A Bíblia consola todo mundo? Mas quem? Cristãos, que se esmeram, para estarem realmente buscando e aprendendo com as Escrituras. Veja o tema em Romanos, ou seja, a divisa em Romanos 15, 3 e 4. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então a palavra escrita, está escrito, você vai ouvir muito esse mês. Então não fica dando ouvido a vídeos que chegam no seu celular, no grupo, como aconteceu um dia desse aí, que tudo ia acabar no dia 30 de março, que um monte de gente ia morrer, que ia cuidar de irmão, passa hoje com esse negócio, com óleo na sua porta. Não vai nesse negócio não, meu irmão. Se não está escrito, fique em paz, amém? Amém? Olha para as Escrituras, veja quem é o seu Jesus. E o seu Jesus, o nosso Jesus, melhor falando, não pode nos proteger de qualquer mal desse que vem aí. Então, qual foi o Jesus que a gente aceitou? Amém, irmãos? Nós estamos debaixo daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo. E nenhum mal vem sobre o povo de Deus se não for permitido por esse próprio Jesus. Amém, irmão? Por isso nós cremos assim, que toda autoridade vem de Deus. E se está passando alguém por Deus para me ferir, que não seja pela vontade de Deus, então esse ser é maior que Deus. É assim ou não é? Então, nós cremos que nosso Deus é poderoso e qualquer coisa que vier sobre nós é da vontade dele. Por quê? Porque estamos em um tempo pandêmico e que as pessoas estão desesperadas, sim ou não? As pessoas estão com medo de morrer, estão com medo de pegar o vírus. Meus irmãos, o vírus está aí, a gente sabe disso, mas a gente precisa se apegar a Deus. Se for para eu ir com esse vírus, eu vou. Estava lá, o cronômetro zerou, era para eu ir com isso, amém? Mas não fique com medo, não fique desesperado, mas se apeguem às Escrituras Sagradas. Não dê ouvido à voz do além, mas sim no que está escrito. O que foi que Jesus falou sobre isso? A gente não deveria ficar assim apavorado com essas coisas. A Bíblia diz que o negócio vai de mal a pior e vai apertar. Daqui um dia vem outra coisa pior que o coronavírus. É assim, de tempos em tempos. Então vamos se apegar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? 66 livros. E a gente vai estar conversando sobre isso. Veja, a maior evidência que a consolação é o próprio Espírito Santo é a de que Cristo é a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Escrita na Bíblia Sagrada para alcançar todas as gerações, por fim, encarnada entre os humanos por um tempo divisor da história para dar a salvação que a Bíblia testifica, como está em João 1, de 1 a 3, 14, 5, 37 a 40. Jesus é a própria palavra de Deus, amém? Tudo que foi falado, nós já falamos sobre isso aqui, sobre Jesus no Antigo Testamento. O que foi que aconteceu? Agora a palavra, começou a andar agora. A palavra
se materializou, Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu. Por isso que Jesus é a própria Bíblia. Amém? Jesus é a própria palavra. Não entender nada hoje, comece a meditar nessa frase, porque toda frase que tem eco nas escrituras, ela é boa para a gente meditar. Amém? Não frases soltas, mas frases que têm eco, que acham respaldo dentro das escrituras sagradas. Desprezar o consolo do estudo bíblico é odiar e rejeitar a revelação que Deus faz de si mesmo. É pecado. Fazer questão de até ler o texto, João 15, 22 a 25, que nos diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Forte isso, né? Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Então precisa aceitar Jesus, precisa olhar para Jesus, precisa entender que precisa se arrepender dos seus pecados, porque Jesus já mostrou que todos nós éramos pecadores, mas Ele também deu a solução é Ele mesmo, e se arrepender mesmo. A gente vê várias mensagens na internet de autoajuda e está ficando escasso. Irmã Eliasama, Diácono Rony, Irmã Ieda, a palavra arrependei-vos. Concordam? Arrependei-vos dos vossos pecados, irmãos. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados para que Jesus Cristo esteja do nosso lado. Então existe uma frase que um dia eu vendo uma mensagem e falou ao meu coração. Você abre um jornal, você abre o Instagram, você abre as redes sociais, abre um monte de coisa, e de caju em caju você vai ouvir alguém dizendo assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Quem já ouviu essa frase? Agora, quando você diz assim: olha, tudo que eu passei, eu me arrependo, mas às vezes é bom a gente lembrar, para a gente ver de onde Deus nos tirou. Meu Deus do céu! Toda vez que você estiver triste, lembre-se de onde Deus te tirou. Então é lembrar do passado para te jogar para frente e não para te jogar para trás. Olha onde eu estava, no lamaçal do pecado. Olha como é que Jesus fez comigo. E isso é o testemunho que você deve dar. Eu era assim, mas Jesus transformou minha vida. Mas o mais importante é que Ele morreu por mim. E eu não vou mais para o inferno, porque Ele pagou os meus pecados, o pecado original na cruz do Calvário. E esse começa a andar no caminho de santificação. Então é muito perigoso. Eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz, não me arrependo de nada. Essa é uma frase que você pode dizer simplesmente a essa pessoa: você é um tolo. Amém? Porque o ser humano precisa se arrepender sim dos seus pecados, principalmente para a vida eterna. Então veja, amados, a ideia dessa semana: a escola bíblica consola com o contexto das Escrituras em Cristo. Ou seja, tudo da Escritura, a chave hermenêutica é quem? Jesus Cristo. Tudo. Jesus é a chave hermenêutica. É Ele que precisa estar no centro das suas meditações. Se Jesus falou, beleza. Se Ele não falou, sai fora. O pastor Cândido foi muito feliz no ano de 2012, quando eu estava no seminário, eu e minha digníssima esposa, e ele me pegou pela mão, como um filho, como um pai pega um filho, e me mostrou um seminário, ali naquela parte, não sei, alguém já foi lá, conhece aquela parte, aquela área, né? A gente fica batendo um papo ali, e ele falou para mim assim: filho, se você ficar aqui 4 anos e não perder a sua fé, você está preparado para entrar e sair de qualquer lugar do mundo. Depois eu fui entender o que é que ele estava querendo falar. Amém, irmãos? Dizer para mim. Outra coisa, ele diz: olha, tudo que você ouvir no seminário, liga a Jesus. Que conselho maravilhoso, né? Tudo que você ouvir aqui, ligue a Jesus. Por mais bonitas falas que você ouvir aqui de professores ou alguém, liga a Jesus. Se Jesus falou, tá beleza. Se Jesus não falou, é só filosofia e você coloca no bolso furado para ir embora. Não guarda não. Bem, irmão? Isso é interessante.
Então veja, a interpretação de qualquer texto da Constituição de um país democrático só é legítima se estiver no contexto geral que alicerça a democracia. Assim também, toda interpretação da Bíblia só é legítima quando traz o consolo encontrado na contextualização em Jesus Cristo. Foi o que nós acabamos de falar, não é isso? O cristão contrito e racional se consola na escritura bíblica para meditar até discernir a Cristo e fugir da rebeldia. Então, rebeldia não é beber, não é fumar, não é fazer as coisas que nós sabemos que é pecado como transgressão, mas rebeldia é a pessoa ouvir as coisas de Deus e no final dizer assim: eu não quero, eu vou continuar no meu caminho. Amém? Rejeitou. Tudo isso que eu falei é consequência de um coração que está rejeitando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aí a pessoa se acaba no álcool, se acaba nas drogas, se acaba em tudo e qualquer coisa que tira a vida. E tudo que bota a vida em risco, isso é pecado. Então rebeldia é a pessoa sair desse plano aqui, sem fazer uma aliança com Cristo, rejeitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aí. Como o pastor Cândido colocou muito bem domingo, nenhum ser humano tem motivo para não aceitar Jesus. Na verdade, não aceita ainda é porque quer continuar nos seus pecados, como a Bíblia diz. Se ele não falara a nós que nós éramos pecadores, beleza. Num lugar que você não avisa que o outro está errado, o errado é certo. É assim ou não é? Mas quando chega alguém e diz: olha, Henrique, está errado isso aí. Você como cristão, o que é que a Bíblia diz? Você tem que largar isso e ficar com as escrituras. Amém, irmãos? Amém. O tema de hoje, rapidamente: consola-se exortando para o contexto geral da Bíblia. Então, nós devemos nos consolar no contexto geral da Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1. 2 Pedro, capítulo 1 e 12 em diante. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então a gente para dar o contexto disso aqui. O que Pedro está falando aqui é falando aos irmãos que eles deveriam andar agora, não da forma que eles andavam, amém, irmãos? Mas agora de acordo como um cristão deve andar. Por isso que ele diz: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Que coisas são essas? É que naquela época tinha muita gente que chegava nas comunidades com heresias, e Pedro estava ali: olha, presta atenção, veja como é que vocês andam. E ele chega a dizer, deixando claro, que todos nós agora somos filhos adotivos de Deus, e não apenas filhos, mas filhos, e filho adotivo, ele tem todos os direitos daquele casal, daquela família, não é assim? Mas não apenas filhos adotivos, mas filhos agora gerados por uma semente incorruptível. Ele começa de uma forma racional trazer isso aos crentes daquela época. Veja como você está andando. Não é natural um cristão, qualquer coisa ele pipocar, qualquer coisa ele sair do sério. Não, não é natural não, irmãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Não é natural o cristão estar mentindo, está roubando. Não, de forma alguma. Até porque precisamos entender, estamos sendo gerados agora por uma semente incorruptível, uma semente divina, uma semente de Deus em nós. Então por isso que você precisa se preocupar. Veja só, se a sua vida, quem é cristão aqui, levanta a mão. Pronto, se a sua vida como cristão, o tempo todo, você acorda e levanta, e o seu coração só pende para as coisas da carne, e você vai lá e realiza o tempo todo, aí na hora do culto você está aqui para ouvir a palavra, ouviu a palavra, meditou na palavra, leu na sua casa, e dali para fora você continua as mesmas práticas o tempo todo, se preocupe com isso. Amém, igreja? Amém.
Se preocupe, tem alguma coisa errada com a sua fé, tem alguma coisa errada da forma que você está entendendo o Evangelho. Pastor Ivaldo, você está dizendo que a gente não peca, que a gente, depois de Jesus, não comete deslize? Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que não é natural, 24 horas, o cristão andar nessas coisas. Amém, irmão? Estou falando isso. Porque cristão vacila, cristão peca, mas ele não tem mais prazer no pecado, não. Amém, irmãos? Ele não tem prazer no pecado. É natural que a vida do cristão, ele esteja esforçando, se esmerando para as coisas do Espírito. Ele pensa no céu e não nas coisas da terra. Amém, irmãos? Amém. Então, se a sua mente 24 horas é pensando nessas coisas, então se preocupe, peça ajuda, amém? Peça ajuda. Se não achar o pastor Rivaldo, se não achar o pastor Cândido, vá com irmãos, converse, ore e leia a Bíblia. Não faça igual a irmã que o pastor foi visitar ela e quando chegou lá, o pastor, pega a sua Bíblia, irmã, para a gente fazer uma meditação aqui, uma oração. E a irmã foi lá, pegou a Bíblia. E aí o pastor fez a oração, a irmã trouxe um chazinho, trouxe uma colherinha, e aquela colher que ela tinha muita estimação. E aí o pastor foi embora. E quando ela saiu, o pastor pegou a colher que ela gostava muito e colocou dentro da Bíblia dela. E foi embora. Depois de uns dias, um mês, 2 meses, o pastor voltou naquela casa. Oi, irmão, Deus abençoe. E aí, como é que a irmã está? Só que ela já tinha falado para outras pessoas que o pastor tinha roubado a colher dela. Uma colher cara. Ela só tinha um pastor aqui e minha colher sumiu. Oxe, esse pastor levou minha colher. E começou a fazer mexerico com esse negócio. E aí, naquele dia, o pastor chegou e ela falou: pastor, eu vou desabafar. Eu andei falando aí, eu sei que vai chegar o ouvido do senhor. Cadê minha colher, pastor? O senhor levou minha colherinha? E assim, o pastor falou: não, minha irmã, eu não fiz isso não. Fique em paz, traz a sua Bíblia de novo para a gente dar uma orada, fazer uma meditação. E quando abre a Bíblia, a colher estava lá. Ou seja, a irmã lia a Bíblia? Presta atenção, semana de escola bíblica. Vamos voltar a ler a Bíblia. Você leu a Bíblia hoje, irmão? Você leu a Bíblia hoje, irmã? Presta atenção. Não, Henrique? Então essa situação aqui, essas coisas, é basicamente isso que Pedro estava falando aqui. 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Ele falava que ele já sabia que estava chegando próximo à ida dele para a glória, amém? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Irmãos, quando eu for para a glória, medite nessas coisas. Ele estava meio com medo ali de não ter alguém ali para puxar o cabresto, não é isso? Presta atenção na palavra, presta atenção no que foi ensinado a vocês. Andem de forma digna da vocação de cada um. É isso que Pedro estava falando aqui. 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, ele mesmo esteve com Jesus, ele mesmo tocou Jesus, ele mesmo viu. Amém, irmão? 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem eu tenho alegria. Ele presenciou isso, ele foi testemunho ocular quando Jesus se transfigurou. Você pode ver isso, se eu não estou enganado, em Mateus 18, 1. 17, 1, de 1 em diante, onde Jesus se transfigura no monte lá, estava João, Pedro, Tiago, amém? 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos com uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Magnífico isso, maravilhoso. Ou seja, sem essas coisas, sem a pessoa estar realmente ligado com o Espírito Santo, se a pessoa realmente não for convertido, ele não tem como entender as Escrituras. Amém, irmãos? Essa é a verdade. A Bíblia só pode ser interpretada à luz dela mesma. A gente não pode pegar coisas seculares para interpretar a Bíblia, não, de forma alguma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso que essa igreja, a primeira igreja batista em Andaraí, a pessoa, pastor Cândido e o pastor Rivaldo, e a gente orienta a igreja, os professores, a se esmerarem, de alguma forma a gente não falou essa palavra, mas a gente incentiva isso, a se debruçarem na hermenêutica bíblica. Amém, irmãos? Tem a filosófica, tem a histórica, mas nós exercitamos essa. Pode ajudar a filosófica, a histórica e outros aí, mas a bíblica, porque a Bíblia não precisa de nada, essa é a verdade. E que o texto está dizendo aqui que a Bíblia não teve nenhum pensamento humano, nenhuma vontade humana para que ela fosse produzida, mas sim homens, literalmente, com o poder do Espírito Santo na mente, foi que produziu as Escrituras Sagradas. Porque os hereges e os incrédulos até hoje estão aí caçando erro na Bíblia, não é isso? E a Bíblia não tem erro. Se tem alguma coisa errada, está em nós. Somos nós que precisamos nos enquadrar às Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? E cuidado com o movimento que está no nosso meio, que se chama os desigrejados. Quem já ouviu essa fala? Os desigrejados. Ou seja, o que é que a gente pode interpretar? Com certeza quem está nesse movimento é aquela pessoa que não foi com a cara do irmão, né? Aquela pessoa que não gostou da doutrina, que não foi com a cara do pastor, cheias de opiniões pessoais. Amém, irmãos? Cheia de, eu não concordo com isso, cheia disso. E o pior, tem gente pastoreando esse povo. Tem gente lá falando o que eles querem ouvir. Mas a Bíblia diz que chegará um tempo que eles vão fazer mestres para eles mesmos. Então, desigrejados, a palavra em si já é herética. Porque se você está em um movimento que se chama desigrejados, tu é igreja mesmo? Tu está com Jesus mesmo? Então a gente precisa prestar atenção nesse negócio. Um monte de tijolos não é uma casa. É uma casa, irmão? Só se é uma casa quando começa a pegar um tijolo, colocar em cima do outro. E não é de qualquer jeito não, porque tem um monte de predeiro aí que não usa prumo. Se não usar o prumo e não usar o negócio certo, o negócio pode cair. Então tem que ser tijolo em cima de tijolo, prumo no prumo, não é assim? Depois o telhado para se considerar. Ali agora é uma casa. Versículos soltos não é a palavra de Deus, amém? Presta atenção. Não é. Para ser palavra de Deus completa, ou o pastor Rivaldo falando, ou o pastor Cândido, ou vocês falando para alguém, precisa ter contexto. O que é que aquilo quer dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito mal interpretado, inclusive por muitos cristãos. Porque quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo, ele fala do sofrimento atrás. Ele agora sabe glorificar a Deus e viver em Deus em qualquer situação, na alegria ou na dor, na riqueza ou na pobreza, doente ou são. Mas ele sabia que todas as coisas era para o bem daqueles que servem a Deus, que amam a Deus, mas ele sabia que em quem ele estava crendo. Amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas pessoas citam esse versículo, né?
quando diz lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas tem que estar no contexto da palavra de Deus. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ilumine a cada dia para a gente compreender as Escrituras de acordo com o que Deus quer para a gente e não nas nossas próprias vontades. Amém?